E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o feminismo gordo, né, que é sobre as mulheres gordas, né, e os tipos de luta que as mulheres gordas enfrentam. Elas também sofrem com a misoginia, elas também sofrem com o machismo, só que além dessas lutas, elas têm, né, uma combinação que é de serem gordas, né? E é uma característica que elas têm, né? A nossa sociedade, ela coloca a pessoa gorda como sendo um defeito, como sendo uma doença. Nós temos um corpo padrão, né? A pessoa tem que ser magra, tem que usar calça 38, não pode ser de tal jeito, enfim. E quando uma mulher, principalmente, né, quando a mulher não usa uma calça 38, não usa uma calça 36, ela é enquadrada num outro espaço da nossa sociedade, né? Então a gente não precisa se esforçar muito para a gente ver o quanto a nossa sociedade oprime essa mulher, né? A gente pode lembrar de quando a gente estava na escola, que a gente sempre via essa menina sofrendo bullying, essa menina sofrendo aqueles tipos de piadinhas, né? Ela sempre isolada na hora do recreio ou principalmente nos horários da educação física, ela sempre estava isolada, né? Então, a nossa sociedade, ela sempre coloca a mulher gorda, como se ela fosse suja, como se ela não tivesse higiene, né? Ou ela é desleixada, né? Porque ela é gorda, então ela não se cuida, né? Ela não serve para namorar, ou se ela é gorda porque ela já teve filhos, né? Não consegue enxergar a mulher gorda simplesmente como uma característica. Ah, ela tá gorda, então é porque ela já teve filhos. Se ela for gorda e for muito nova, então é pior ainda, né? Ela não tem o direito, né, de ser gorda, né? E ela é vista como se ela não fosse uma mulher bonita, ou muitas vezes vem aquele comentário, ah, ela até que é bonita, né? Mas ela tinha que emagrecer um pouco, né? Então não tem como discutir o feminismo se você não leva isso em consideração, né? Esse é o tipo de opressão combinada que essa mulher vai sofrer, né? Então a gente tem também, por exemplo, quando um cara magro começa a namorar uma mulher gorda, né? Tipo, a pessoa olha e como, tipo assim, será que ele sabe que ela é gorda? Tipo, ele tá namorando com ela, será que ele sabe que ela é gorda? Né? Porque como que ele tá namorando com ela, né? Existe, né? Tipo, ah, fulano tá namorando. Ah, é, aí, tipo, conhece o namorado, aí, tipo, ele é magro. Porque automaticamente a mulher gorda, ela está namorando um cara gordo também, né? Isso tudo foi construído, é cultural. A nossa sociedade nos ensina a pensar dessa forma e é por isso que a gente tem que quebrar esse tipo de pensamento, né? Então, é, esse tipo de pensamento ele vai acontecer principalmente quando a gente faz comentários do tipo, né, ah, eu não vou comer tal coisa que eu tenho medo de engordar, ah, eu não vou fazer tal coisa que eu tenho medo de virar uma baleia, né? E a gente muitas vezes faz esse tipo de comentário na frente de uma mulher gorda e a gente desconsidera completamente as lutas que ela tem e os tipos de opressão que ela sofre. Né? E quando a gente faz esse tipo de comentário, a gente está oprimindo ela também, a gente está dentro dessa estrutura, dentro dessa sociedade que oprime essa mulher. Né? Quando a gente tem medo de ficar gorda, por que a gente tem medo de ficar gorda? Porque a gente sabe o tipo de opressão que uma mulher gorda sofre na nossa sociedade, né? E esse medo, esse pavor a gente tem de passar por aquilo que aquela mulher passa. Né? Então a gente sabe o que ela passa. Aí a gente fica com medo. Então cabe a nós parar de fazer isso, né? Com essa mulher, enxergar ela como um indivíduo, enxergar como uma pessoa, né? E portanto ela vai sofrer uma combinação de opressões por ela ser gorda, por ela ser mulher, né? Então, numa festa, por exemplo, a mulher gorda sofre porque ela se sente, né, rejeitada. Numa variedade de mulheres ali, ela raramente vai ser a que vai ter uma paquera, que vai conseguir um namorado, ela vai sempre ficar mais isolada, né? Isso sem a gente falar, né, que a sociedade nunca enxerga a pessoa gorda como uma pessoa que está vivendo e que precisa da estrutura da sociedade, né? Então a gente tem o banco do ônibus que não cabe a pessoa, né? Aí tem um banco para a pessoa que está obesa. Um banco, né? Como se só tivesse uma pessoa naquela cidade que tivesse obesa ou que fosse gorda, né? Existe um banco no ônibus. Né? Então, os bancos dos ônibus, bom, do avião não vou nem comentar, né? A catraca do ônibus, enfim, roupas nas lojas, as modas, né? Calça no máximo 44, né?
E aí depois também vem aquele termo plus size, né? Ai, as roupas plus size, as roupas para gorda. Pode continuar a numeração, né, gente? Ai, 45, 46, 48, não precisa determinar, né? Mas enfim, é uma outra discussão. E também na entrevista de emprego, né? Uma mulher preta, uma mulher gorda, ela vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, e ela não se encaixa na boa aparência, né? Porque uma pessoa gorda não é vista com boa aparência, né? E a mulher gorda, ela não é vista com uma aparência para determinadas empresas, né? Que se adequa a determinadas empresas, né? Então, geralmente, nas entrevistas de emprego, entre uma mulher magra e uma mulher gorda, geralmente a empresa vai ficar com a mulher magra, né? E, enfim, exemplos de como a nossa sociedade exclui a mulher gorda não faltam, né? Se você acompanhou como foi a trajetória da Preta Gil, né? Não bastasse ela ser, né? A pele dela não ser branca, né? Ela, por mais que ela seja filha de uma pessoa famosa, todos os preconceitos que ela sofreu por ela ser gorda, né? Ela teve uma capa famosa do livro dela que ela saiu, né, tirou a capa do disco dela, era ela nua, e foi um estardalhaço porque ela é gorda, né? Então se ela fosse uma pessoa padrão na capa de um disco completamente sem roupa, não teria dado o burburinho que deu, né, o escândalo que foi, e tudo aconteceu simplesmente porque ela era uma mulher gorda sem roupa na capa de um disco, né? Então, não tem como discutir feminismo com uma mulher desconsiderando que ela é uma mulher gorda. Tá? Elas têm as particularidades delas e isso precisa ser repensado dentro do feminismo. Por isso que hoje nós já estamos discutindo as opressões que uma mulher gorda sofre. Tá? Não só o machismo, não só a misoginia, mas elas têm as lutas delas e isso precisa ser considerado dentro do feminismo. Beleza? Até o próximo vídeo.